Jair Bolsonaro com Josias de Souza. Josias, quais são as cartadas que sobram para o Jair Bolsonaro e que ele vem utilizando nesse segundo turno? Está sendo muito criticado, em parte, por uso da máquina pública, mas tem, ao mesmo tempo, esse antipetismo que ele reaviva, aponta os escândalos de corrupção do Lula, fez isso no debate. Hoje o Lula não participa, vai fazer uma live. Como é que você vê os pontos que Jair Bolsonaro tem a explorar para fazer essa virada que ele tanto quer? O Felipe, ele está jogando muito bem, a meu juízo, o Bolsonaro. Está jogando melhor do que o Lula, eu diria. Ele está desfrutando, usufruindo da melhoria do cenário econômico, uma melhoria que é artificial, todo mundo sabe que vai estourar ali em 2023, mas ela está acontecendo na hora em que o presidente precisa que ela ocorra. O Bolsonaro está despejando no bolso do eleitor brasileiro algo como 68 bilhões de reais. E ele faz isso com a cumplicidade da oposição, que aprovou aquele pacote, aquela emenda constitucional que foi batizada de kamikaze no Congresso Nacional. Então há uma melhoria do cenário econômico. E, simultaneamente, ele está comparecendo a debates que o Lula se ausenta, a meu juízo, como um erro, porque ele não está em condições de se ausentar de um debate num momento como esse. Ele não está tão favorito assim que possa dispensar o contraditório com o seu rival. Agora acabou de sair o Datafolha aí que deu 4 pontos de vantagem do Lula sobre o Bolsonaro. Eles saíram da urna, e aí não estamos falando de pesquisa, estamos falando da urna, com 5 pontos percentuais de diferença em relação, são 6 milhões de votos de dianteira do Lula. Já encurtou, se o Datafolha estiver correto, para 4 pontos percentuais. Então, eles estão ali, segundo essa pesquisa, numa situação de hipotético empate técnico, na margem de um empate técnico, né? Tanto nos votos válidos quanto na contagem total dos votos. Então, o Datafolha ainda faz uma ponderação quando essa situação, esse encontro estatístico se dá ali na margem de erro. Seria preciso que o Bolsonaro estivesse no teto da margem e o Lula no piso para que os dois estivessem empatados. Então, o Datafolha pondera que, numa situação como essa, o empate é menos provável, mas ele não é impossível. E o fato é que todas as pesquisas mostram um encurtamento da distância. Ele é paulatino, ele é lento, mas ele ocorre. A questão é saber se, em 9 dias, o Bolsonaro vai conseguir alcançar o Lula. Mas nós temos aí um imponderável, que é a abstenção. Ninguém sabe como será a abstenção nesse segundo turno. Então, o Lula não está em condições de dispensar um debate, de entregar de bandeja para o Bolsonaro uma entrevista numa emissora como a CNN, numa emissora como o SBT. Ele deveria participar dos debates, não está participando. Então, a meu juízo, Felipe, o Lula entrou na arena de costumes do Bolsonaro, negligenciou o debate econômico, no qual o presidente tem o que mostrar. É artificial? É artificial. Vai explodir em 2023? Provavelmente. Mas agora, quando ele precisa do resultado, está aí. Tem deflação, melhoria no cenário de emprego, queda no preço do combustível. Tudo isso está acontecendo, está melhorando a percepção do eleitor em relação ao cenário econômico. E no cenário, na arena de costumes, o Lula perde de nocaute para o Bolsonaro, Felipe. Então, eu tenho a impressão de que o Bolsonaro está jogando melhor, a distância está se encurtando, o resto é saber se há tempo para essa virada. Certo, Josias. E Madeleine está assim, balançando a cabeça, fazendo um sim, porque ela conversa todo dia comigo a respeito disso, de como o Lula acabou arrastado para o campo onde o bolsonarismo tem dominado. Lembrando, como o Josias falou, que a vantagem do Lula no primeiro turno para o Jair Bolsonaro é de quase 6 milhões e 500 mil votos, mas Jair Bolsonaro vem se recuperando. Quais são esses trunfos nesse momento, Madá? Na verdade, o Lula tinha uma escolha muito difícil, né? Que era desagradar a militância dele e ficar no tabuleiro em que ele ganha o jogo, que é o debate sobre economia e projeto de governo. E por que ele ganha o jogo? Sem juízo de valor.
porque o Bolsonaro é a vida que a gente leva agora. Então, toda a dificuldade do momento presente, o eleitor tende a atribuir ao presidente da vez, principalmente econômica. E as lembranças do passado, a gente sempre tende a lembrar a parte mais doce. Então, esse é um debate em que o Lula tinha muita vantagem. O Lula escolheu não desagradar a militância dele, a militância do Lula, eu estou falando não a militância de base, militância de base social, eu estou falando desse progressismo gourmet, dessa turma que eu chamo de Che Guevara de apartamento, fica na rede social xingando o crente. Ele não quis desagradar esse pessoal. Então, o que aconteceu? Ele foi para a arena dos costumes, pegar ateu e progressista para dar aula de Bíblia para crente. Ele perdeu completamente a articulação dele com a classe C, ao mesmo tempo em que o Bolsonaro, por ser uma força outsider, soube construir isso muito bem ao longo de toda a sua trajetória. Ele tem uma militância nativa digital, ele tem outro tipo de organização, ele não é o cara que vai fazer, vamos dizer, ele não vai estar com as pessoas do mainstream, ele não vai estar com a MPB, ele não vai estar com os artistas progressistas, ele está com o que a classe C gosta, ele está lá com o povo do jiu-jitsu, ele está lá com sertanejo, ele está lá com influencer de lifestyle, ele está lá com influencer de oração, com círculo de oração. E existe uma coisa que a gente tem muito preconceito, eu digo a gente porque eu sou de uma elite urbana que tem preconceito, sim, com evangélico, fui aprender a não ter depois de muito tempo, depois de adulta. A cultura evangélica não é do religioso mais, ela é a cultura e a moralidade da nossa periferia, e é uma língua que o progressismo e o mainstream não falam, mas que a Michelle Bolsonaro fala, e fala bem. E para a moralidade do evangélico, não é o governante que tem de ser o probo, que tem de ser o certinho, é a mulher dele que tem de ser uma serva de Deus. E ela soube fazer isso, ela está dialogando diretamente com o eleitorado que o Lula mais precisa, que é a classe C. Mas quem vai decidir, Felipe, é esse 30 e tantos milhões de pessoas que não votaram nem no Lula, nem no Bolsonaro e também não saíram de casa para votar. O conjunto dos outros, brancos, nulos e ausentes, é que vai decidir. O que tira esse povo de casa? Quem está incentivando mais esse povo a sair de casa até agora, na minha visão, é Bolsonaro. Legal, já que a gente falou do debate que virou sabatina, vamos a ele. O candidato à reeleição pelo PL, Jair Bolsonaro, será entrevistado hoje, às 9h30 da noite, pelo pool de veículos da CNN, formado por SBT, Estadão, Rádio Eldorado, Terra, Veja e Nova Brasil FM. A entrevista acontece após a decisão do candidato pelo PT, Lula, de não participar do debate. O âncora Márcio Gomes fala ao vivo do estúdio do SBT e conta como estão os preparativos e a expectativa para logo mais. Boa noite, Márcio, nosso apresentador, repórter, correspondente nacional e internacional. O que você conta para a gente daí? Oi, Felipe. Boa noite para você. É um prazer falar contigo, mesmo aqui à distância. E, claro, falar com todos os amigos que participam do Prime Time hoje e de quem está em casa nos assistindo. Eu estou em um dos estúdios do SBT, onde será realizado esse debate por esse pool que você acabou de falar, o maior pool de veículos de comunicação que organiza debates nessa eleição 2022. Neste estúdio aqui vão ficar os convidados do presidente Jair Bolsonaro. Há baias separadas aqui para os representantes do PL, o Partido Liberal, partido do presidente Jair Bolsonaro e, claro, todas essas cadeiras também serão ocupadas por jornalistas e convidados do pool de comunicação para esta entrevista. Seria perfeito, seria maravilhoso se a gente pudesse fazer essa transmissão ao vivo lá no estúdio, que está todo pronto, muito bonito, onde vai ser essa entrevista. Mas a Polícia Federal já está aqui. O candidato Jair Bolsonaro ainda não chegou, mas a Polícia Federal já está aqui. E assim como o debate ocorrido também lá no Estúdio 2 do SBT, no primeiro turno, hoje também a Polícia Federal chega mais cedo e faz uma varredura de segurança. Todos, nenhuma pessoa, nem mesmo os funcionários do SBT permanecem dentro do estúdio e a Polícia Federal vistoria cada canto, embaixo de cada plataforma de madeira, para ver se há algum problema de segurança. Depois de 1 hora, mais ou menos, esse foi o tempo que levou a primeira varredura do primeiro turno, é liberado o estúdio para que os técnicos possam voltar a trabalhar para a realização da entrevista. Nós somos 6 veículos de comunicação, mais o mediador Carlos Nascimento, ou seja, seremos
7 jornalistas fazendo perguntas para o candidato Jair Bolsonaro. Cada jornalista fará 2 perguntas, ou seja, o candidato vai responder esta noite 14 perguntas. Nós teremos 30 segundos para fazer as perguntas, ele terá 2 minutos e 45 segundos para dar as suas respostas. Ao final da última pergunta, ele terá outros 2 minutos e 45 segundos para fazer as suas considerações finais. É isso, gente. Às 9h30 da noite, nós estaremos aqui. É uma pena que não será um debate. O candidato Lula está em Minas Gerais hoje, se eu não me engano, fazendo a campanha de rua. É uma pena que vamos poder ouvir apenas um dos candidatos. Mas ainda assim, é importante nesse momento de decisão deste segundo turno das eleições presidenciais. E eu convido a todos vocês, 9h30 da noite, na tela da CNN Brasil e, claro, em todas as nossas plataformas digitais. Eu volto com você, Felipe. Um abraço. Márcio, eu quero retribuir, Márcio, a brincadeira, ó. Bom trabalho, hein, Márcio? Outro dia ele fez comigo, botou a mãozinha no ombro, que nem Jair Bolsonaro fez com o Lula, agora era a minha vez. Muito bem, todas as informações do debate que virou sabatina, diretamente com o Márcio Gomes. Eu quero a visão de Yuri Pita, as suas expectativas. E lembrando um pouquinho da nossa pauta do Jair Bolsonaro hoje, estava ali com lutadores, jiu-jitsu, tem um pessoal ali que sempre apoiou ele. A gente viu que ele conseguiu também apoio de cantores sertanejos ao longo dos últimos dias. Teve um encontro, tem vários que já apoiam há bastante tempo, evidentemente, o que contrasta um pouco ali com os artistas que apoiam a candidatura mais à esquerda. Jair Bolsonaro tentando ter ali também um discurso popular com pessoas de influência em determinadas áreas. Assim, fica essa disputa de apoios, né, Felipe? Eu ia brincar contigo que o problema é que mesmo aqui no telão o Márcio Gomes é muito alto. Sou solidário porque a gente tem a mesma altura aqui, né? E, enfim, acho que a expectativa só para essa entrevista é que, claro, como disse o Márcio, sempre é lamentável quando se espera um debate, um confronto de ideias entre candidatos e só um está presente. Mas, por outro lado, sendo o candidato à reeleição, não deixa de ser uma oportunidade também para prestar contas do que foi o governo, de erros e acertos, do que está em discussão neste segundo turno. E a gente falou tanto aqui de liberdade, de separação de poderes e tal, e no fundo essa também é uma agenda que está colocada nessa eleição por parte dos 2 candidatos. A visão de democracia que se tem para o Brasil. Ambos rejeitando qualquer tipo de ditadura ou qualquer tipo de cerceamento de atuação das minorias. E aí a grande questão também pode ser um assunto a ser explorado, seja a relação entre poderes, sejam as medidas que foram tomadas na pandemia, sejam as medidas econômicas. A Madeleine falou do quanto é a vida real que o brasileiro sente. Então não deixa de ser uma oportunidade importante também, toda entrevista, toda fala pública de qualquer candidato, para ele se explicar. Muito bem, Yuri Pita.